Do Senhor, pastor Antônio Marcos. Maravilha, muito bom ouvir os louvores. O louvor, na verdade, engrandece, enobrece, enriquece e é um brilho. E quando nós louvamos, adoramos. E não apenas adoramos, mas também elogiamos o Deus Todo-Poderoso, dizendo a Ele que Ele é lindo, santo, maravilhoso, glorioso. Ele é a razão do nosso viver, a nossa eterna esperança, é tudo para nossas vidas. Nós o estamos elogiando no louvor. E a palavra é Deus falando. Louvor, nós que estamos exaltando ao Deus poderoso. Mas a palavra é a boca de Deus, é Deus ministrando o nosso coração, o nosso ser. E eu tenho certeza que nem sempre é aquilo que gostaríamos de ouvir, mas que precisamos ouvir. E eu quero meditar junto com todos vocês, no texto bíblico está registrado, do Evangelho de Jesus, narrado pelo evangelista Marcos, no capítulo de número 6. Eu vou estar lendo alguns versículos a partir do verso de número 30. Se você quiser e puder acompanhar, vamos juntos na palavra. Diz assim o texto da palavra do Senhor. Os apóstolos ajuntaram-se a Jesus e contaram-lhe tudo o que tinha feito e ensinado. Ele lhes disse: vinde-vos aqui à parte, o lugar é deserto, repousai um pouco, porque havia muitos que iam e vinham e não tinham tempo para comer. Então foram sós num barco para o outro lado. A multidão viu partir, muitos o reconheceram e correram para lá a pé de todas as cidades, e chegaram antes deles. Jesus desceu do barco e viu uma grande multidão, e tendo compaixão deles, porque eram como ovelhas sem pastor. Então passou a ensinar-lhe muitas coisas. Ao declinar a tarde, os seus discípulos se aproximaram dele, dizendo: o lugar é deserto, o dia já está muito adiantado, despede-os para que venham o campo e aldeias circunvizinhas e comprem para si o que comer. Ele, porém, lhe respondeu: dai-lhe vós de comer. Disseram-lhe: iremos nós e compraremos 200 denários de pão para lhe dar de comer? Ele lhe disse: quantos pães tendes? Ide ver. E sabendo eles, responderam: 5 pães e 2 peixes. Ordenou-lhe que fizesse assentar todos em grupo sobre a relva verde. E assentaram-se, repartindo de 100 em 100, de 50 em 50. Tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, levantou os olhos aos céus, abençoou e partiu os pães, deu aos seus discípulos para lhe distribuírem. Então também repartiu os 2 peixes por todos. O melhor do texto, verso 42. Todos comeram e se fartaram. Alimento de Deus. Um texto bastante interessante, bem propício para os dias que nós estamos atravessando. E apenas uma reflexão. O texto vai dizer que Jesus, como sempre, a multidão acompanhando, seguindo, sempre observando Jesus durante o seu ministério, a sua trajetória. Mas esse texto me chama a atenção porque Jesus está ele agora entrando em um barco. A multidão, ao perceber que Jesus entra no barco, a multidão começa a seguir Jesus a pé, conforme o texto diz. Só que o texto vai dizer também é que essa multidão, quando observa que é Jesus que entra no barco, seguindo a pé Jesus, eles chegam primeiro que Jesus. Pela primeira vez em um texto eu vejo isso acontecer. Porque na verdade sempre até cantamos que quem chega primeiro é Jesus. Mas a multidão estava tão aflita, angustiada, desesperada, em busca de uma paz, de uma solução, de uma palavra. Essa multidão em meio desespero chega primeiro que Jesus. E eles chegaram, e quando eles chegaram à beira da praia, Jesus estava saindo do barco, e Jesus agora tem a visão da multidão. E Jesus descreve como estava aquela multidão. Ele me parece que está pintando um quadro desta multidão. E o texto vai dizer que eram como ovelhas sem pastor.
Jesus, quando olha para esta multidão, ele está, na verdade, falando do que ele vê. Ele vê pessoas aflitas, angustiadas, desesperadas, sem Deus, sem paz, sem salvação, sem solução, sem esperança. E essa multidão iam e vinham. O texto diz que cada um certamente tinha o seu compromisso no seu dia a dia. Cada um tinha o seu trabalho, tinha a sua mordomia, estava cuidando do seu tempo. Mas eu percebo que quando eles observaram o que era Jesus, deixou de fazer o que estavam fazendo para poder seguir Jesus. Porque o mais importante nesta vida é seguir Jesus, e não aquilo que nós fazemos. Aí o texto vai dizer que eles chegaram primeiro. Eu vejo a aflição muito grande, porque havia um desespero em ouvir, em aprender, em estar com Jesus. Aí Jesus então descreve a multidão, e eram como ovelhas sem pastor. O que Jesus estava falando naqueles dias é exatamente o que nós estamos atravessando hoje. Pessoas que estão andando, pessoas que estão caminhando, pessoas que vão e vêm, pessoas que têm até um livre-arbítrio, mas estão exatamente conforme Jesus falou e disse nesse texto, como ovelhas sem pastor. Pessoas sem ovelhas sem pastor são pessoas que não têm direção, não têm rumo, não têm uma liderança, não têm um tutor, não têm um mentor, não tem ninguém que possa conduzi-los, estão desorientados, alienados, pessoas que estão vivendo, e estão vegetando, e estão em busca de uma paz, de uma esperança, de um ombro amigo, de um conselho, de um refúgio, de algo que possa preencher a sua necessidade. São pessoas que estão vagando, mas quando percebem que ali está Jesus, eles deixam de fazer o que estavam fazendo para poder ouvir e aprender de Jesus. Exatamente os dias que nós estamos vivendo são dias odiernos, são dias difíceis, dias tenebrosos, são dias de quarentena por uma pandemia que assolou este mundo e que muitas pessoas estão assim, vagando, sem esperança, sem solução, sem Deus, sem paz, em busca de um ombro amigo, de uma palavra amiga, em busca de uma solução para o seu próprio problema. Quem sabe na sua casa, no seu lar, você se encontra assim. Você se encontra no seu mundo em busca de uma solução. E eu tenho de Deus uma palavra nessa tarde, já se aproximando de noite, para abençoar a sua vida. É que Jesus, ele está vendo, e quando ele vê aquela multidão, ele reúne a multidão. Ele está vendo também a sua dor, o seu sofrimento, a crise que você está passando, o problema que você está enfrentando. Ele está vendo a situação neste momento que você está tão carente e precisando de uma resposta, de uma palavra de Deus. Jesus, ele está te vendo nesse momento. Ele parou e ele está reunindo esta multidão. Só que o texto vai dizer que quando reúne esta multidão, meu amigo Marcos, quando reúne a multidão, cantora, ele reúne e leva a multidão para o deserto. E nós ouvimos aqui um louvor sobre o deserto. E quem levou a multidão para o deserto foi Jesus. Levando a multidão para o deserto, e o texto vai dizer, ele começa a ministrar. Às vezes, é o próprio Jesus que nos leva para o deserto, ou para o deserto, e nos coloca no deserto. E há pessoas que nesta hora se encontram no deserto da sua própria vida, na sua caminhada. E quem sabe o deserto que você está atravessando agora, nesse momento, não foi por causa de uma questão mal resolvida, de um problema que você não pôde, quem sabe, resolver, mas o próprio Deus, ou Jesus, coloca-nos, às vezes, no deserto, para provar nossa fé, para mostrar que Ele está no controle da situação, e Ele coloca cada um no lugar que Ele quer, como Ele quer, do jeito que Ele quer. Conduz a multidão para o deserto. Só que leva para o deserto primeiro, para ministrar o coração dessa multidão, porque às vezes estamos tão aflitos, estamos tão assim, a nossa vida é tão corriqueira, vivemos no mundo assim. Aqui no Rio de Janeiro, as pessoas estão em busca sempre de uma solução, de algo que possa preencher a sua vida. Então a vida é muito corriqueira, sempre procurando e projetando sempre o amanhã e o depois, sempre assim. Mas existe o momento que Jesus quer e precisa dialogar, ministrar. É por isso que leva para o deserto, para você parar um pouco de fazer o que você está fazendo. Deixar de correr tanto para ouvir um pouco a voz de Deus, para ouvir a palavra de Deus. E a multidão está no deserto.
E quando a multidão está no deserto, o texto vai dizer que as horas estão avançadas. Me parece que Jesus está ministrando e já passou do tempo. Enfrentar deserto às vezes enfrentamos, mas horas avançadas é porque já está além dos nossos limites, das nossas próprias forças. Porque às vezes estamos encarando o deserto, mas às vezes não estamos resistindo tanto à luta e o problema, porque as horas estão avançadas. Porque temos nossos limites. Nós podemos levar uma carga até um certo peso, até uma certa proporção, e temos nosso limite, mas limites. Deus conhece as nossas forças. Ele sabe até onde nós podemos suportar. Ele só dá o peso, a carga dentro do seu limite. Ele não vai dar além da sua carga. Ele não vai dar uma carga além que você possa suportar. Mas o texto diz que as horas estão avançadas. E se as horas estão avançadas, porque no deserto todos nós temos as nossas necessidades. A necessidade que eles tiveram foi de fome, porque eles iam e vinham. O texto está dizendo aqui, então cada um deixou de fazer o que estava fazendo, agora enfrenta o deserto com Jesus, ouve a palavra, e agora tiveram fome, a sua necessidade. E eu não sei qual a sua necessidade. Você que está me ouvindo neste momento, você que está tendo esta voz, você que parou um pouco para ouvir o que Deus tem para a sua vida, não aquilo que você quer, mas aquilo que Deus quer e quer para você. Eu não sei qual o deserto, mas uma coisa é certa, há uma necessidade. E essa necessidade Deus conhece. Porque o texto vai dizer que quem viu a necessidade da multidão foi Jesus. Porque Jesus percebeu que a multidão estava com fome. Eles não falaram que estavam com fome. Eles não abriram uma boca para dizer que estavam com fome. Mas Jesus que viu que eles estavam como ovelhas sem pastor. Jesus viu que eles estavam em uma solidão. Jesus viu que precisava de um alimento. Jesus agora dá o alimento espiritual. Mas Jesus viu também que eles estavam com fome e que havia necessidade. Eu tenho de Deus uma palavra para a tua vida. Enquanto você está ouvindo esta palavra, Deus manda lhe dizer que Ele está vendo a sua necessidade, aquilo que você precisa nesse deserto. Quem sabe a sua necessidade não é de pão, não é de água, não é de alimento, mas quem sabe a sua necessidade está no mundo ou no clima, quem sabe espiritual ou material, ou quem sabe qual é a área que você precisa de uma urgência, de uma emergência, e Deus está dizendo para você hoje aqui, Ele vai preencher essa necessidade. Ele vai mudar o quadro da tua vida no teu deserto. Ele vai entrar por completo e vai travar todas as batalhas. E vai te dar vitória e vai te dar a bênção. Enquanto você está ouvindo esta palavra, eu quero ministrar o teu coração e dizer, porque Deus está entrando hoje no teu deserto. Ele vai mudar essa crise, o sofrimento, Ele vai mudar por completo. Ele vai entrar e vai transformar este planto, esta dor, essa amargura. E Ele vai entrar com providência, se você crer, dá um brado de glória a Deus. Dá um brado de aleluia. Você pode aí nessa live já adorar a Deus, sabe por quê? Deus está vendo a tua necessidade. E mais do que isso, quando Jesus viu a necessidade, Ele entrou em ação. Porque Ele não é apenas aquele que vê e cruza os braços, mas Ele vê e entra em ação. E quando Jesus viu a necessidade daquela multidão, Ele entrou em ação. Ele reúne agora aqueles que estão ao seu lado. Ele reúne os discípulos que andavam com Ele, caminhavam com Ele. E quem são discípulos? Os discípulos são aqueles que estavam aprendendo com Jesus numa faculdade. Os discípulos são aqueles que, além de aprender com Jesus, estariam dando continuidade ao ministério de Jesus na terra. Os discípulos são aqueles que estavam sendo preparados para uma missão e para exercer essa missão. E Jesus chama aqueles que poderiam ter alguma coisa. Jesus chama aqueles que poderiam apresentar alguma coisa, que eram os discípulos. Mas nem sempre, Marcos, nem sempre, cantora, a solução vem da onde você pensa que tem. Nem sempre a palavra vem de quem você aguarda, de quem você espera. Nem sempre a mão vai ser estendida de pessoas que estão próximas.
Porque aqueles que ali estavam com Jesus poderiam até ter alguma coisa, apresentar alguma coisa, mas no deserto nós temos o que Jesus teve. Sentimos o que ele sentiu decepção. Decepção de alguém que estava ao lado dele e poderia ter alguma coisa para dar naquele momento. Porque os discípulos nada tinham para apresentar. O discípulo não tinha pão, não tinha peixe, não tinha dinheiro, e não sabia nem aonde comprar. Eles ficaram totalmente sem norte, ficaram como as ovelhas, ficaram como aquela multidão, como ovelha sem pastor naquele momento. Eles ficaram baratinados. Eles ficaram sem uma palavra. Disseram eles: como poderemos dar de comer, porque não temos nem para nós, e não sabemos aonde comprar. Não tinha dinheiro, não tinha nada para abençoar aquele povo. E Jesus sentiu uma decepção muito grande, porque esperavam daqueles que estavam ao seu lado dar alimento àquela multidão. Escute bem uma coisa: quando estamos passando por um deserto, enfrentando uma situação difícil, caótica, não espere ajuda de quem está próximo. Não espere ajuda de quem está do seu lado. Porque nem sempre a ajuda vem daqueles que estão ao nosso lado. E Jesus teve esse momento de decepção. Jesus então, quando fala aos discípulos, os discípulos, eles têm uma ideia. Acho interessante isso do texto, porque às vezes quando não vem uma solução, uma providência, uma válvula de escape, aí pelo menos tem uma ideia. Eles tiveram a ideia de sair no meio da multidão e de gritar e ver no meio da multidão. Você sabia que quando todas as portas se fecham e você corre de um lado ao outro, não encontra esperança, não encontra a solução, mas às vezes vem uma luz. Sabe aquela luz no fim do túnel? Sabe aquela porta que se abre e você acha, meu Deus, de onde veio? Sabe alguém que às vezes entra e faz um contato através de uma rede social? Ei, é exatamente isso que vai acontecer. Da onde você não espera, vai acontecer. Da onde você não espera, Deus vai entrar com providência. Da onde você não espera, Deus vai enviar o socorro. Ele é o socorro presente na hora da dor, da angústia. Deus vai trazer um norte, Deus vai trazer uma luz, Deus vai te trazer uma orientação. Você não vai padecer nesse deserto. Eu quero aplicar esta palavra ao seu coração e dizer para você: nem tudo está perdido. Uma luz no fim do túnel. Deus tem uma esperança viva e eficaz para a tua vida. Tiveram a ideia de sair no meio da multidão, e de alguém sair no meio da multidão e contar e saber se alguém tinha alguma coisa. Interessante o texto, porque alguém que estava ao lado de Jesus ficou, e alguém vai no meio da multidão. E quando André, que estava no meio da multidão, ele descobriu que ali havia um jovem, havia um menino. E esse menino, na verdade, se ele tivesse falado quando Jesus convocou os discípulos para dar de comer àquela multidão, esse menino ia perder a bênção. Eu trago aqui para você uma reflexão, porque as pessoas que têm, e quem tem alguma coisa, não deve sair revelando o que tem que segurar às vezes o que tem. Porque às vezes se você falar o que você tem, você pode perder a bênção, ou alguém pode roubar a tua bênção. Ou você, quem sabe, pode levar no tempo errado. Escute, pare um pouquinho, espere o tempo certo. Porque até pode revelar, e tem que revelar só no tempo certo. E às vezes não precisa nem revelar, porque tem que ser descoberto. Porque quem descobriu foi quem saiu do lado de Jesus e descobriu que ali havia um menino que tinha 5 pães e 2 peixes. Interessante o texto. Porque quem descobriu que havia um menino que tinha 5 pães e 2 peixes também contou. E contou no meio da multidão. Tem uma palavra de Deus para a tua vida. Alguém vai descobrir o que você tem. Alguém vai descobrir aquilo que está no seu coração. Alguém vai descobrir os dons e os talentos que Deus te deu. Alguém vai descobrir o ministério que Deus colocou em tuas mãos. Alguém vai descobrir aquilo que Deus vai usar com autoridade, glória e poder. Alguém vai descobrir e vai contar.
E quando alguém contar, vai contar no meio da multidão. Porque André teve tempo de contar o que o menino tinha. E o que o menino tinha era o suficiente. Deus não quer mais e nem menos. Deus só quer o suficiente. Deus não quer mais e nem menos. Vou repetir. Deus não quer mais e nem menos daquilo que você tem. Deus só quer o suficiente que você tem. O suficiente que você carrega. O suficiente é 5 pães, 2 peixinhos. É o teu louvor, a tua adoração, o teu jejum, a tua consagração, a tua vida, a tua simplicidade. É simples, é pouco, mas é o que Deus quer. O que Deus quer é o pouco que você tem. Porque o pouco que você tem para você é pouco, mas para Jesus, na mão dele, ele multiplica, abençoa e vai alimentar 5.000 homens, porque eram contados apenas os homens. O texto vai dizer que quando alguém se aproxima deste menino e conta o que ele tinha, achei um menino, e alguém pergunta o que ele tem? Ele tem 5 pães e 2 peixinhos. Alguém que estava ao lado de Jesus disse assim: mas 5 pães e 2 peixes para alimentar essa multidão com fome? Não vai ter milagre. Não vai acontecer nada. Olha, o importante é aquilo que você tem, é você colocar na mão da pessoa certa. Porque aquilo que você tem, se você colocar na mão de um murmurador que está até ao lado de Jesus, não vai ser multiplicado. Não vai ter bênção. Não vai ter resposta. Não haverá prosperidade. Não terá milagre. Mas se você colocar o pouco que você tem na mão de Jesus, vai ter prosperidade. Vai ter unção para a tua vida. Vai ter milagre para a tua vida. Vai ter a esperança que você precisa. Direcionando até Jesus. Esse menino entrega o que ele tinha na mão do discípulo. Agora ele só entregou no tempo certo. É interessante o texto, porque vai dizer que ele, ao entregar o que ele tinha, aquele que não tinha, ele teve inveja, porque todo aquele que não tem, tem inveja de quem tem. Já percebeu isso? É um negócio de tem e não tem, sabe? Porque quem tem, às vezes não revela que tem. É provado porque tem. Quem não tem, tem inveja de quem tem. Olha aí. Quem não tem, tem inveja de quem tem. Fica de olho naquele que tem. É sempre assim. Porque quem não tem, às vezes está de olho naquele que tem. Quem não tem, às vezes está de olho porque o outro canta bem, prega bem, ministra bem. Ó. Mas quem tem? Quem tem, às vezes, é simples. Quem tem, às vezes, é tímido. Quem tem, às vezes, ele pode ser simples, pode ser tímido, mas no tempo certo, Deus vai usar com autoridade, com poder, com unção. Oh, aleluia! Então será revelado, e quando foi revelado, apresenta então o que ele tem. O que ele tinha, para aqueles que não tinham, era insignificante, mas para Jesus era o mais importante. Para Jesus era o suficiente. Deixa eu falar uma coisa para você aqui nesta tarde, já chegando à noite. Aquilo que você tem é o suficiente. Deus não quer além daquilo que você tem. Deus quer apenas aquilo que você tem. A sua contribuição, a sua parcela, aquilo que você tem, os seus dons, aquilo que você tem. Apresente a Deus. Coloque diante dele. Porque se você apresentar a ele, ele vai tomar aquilo que você tem e vai multiplicar. Eu quero já ministrar uma bênção sobre o seu lar e sobre a sua casa, sobre a sua família. Quem sabe a farinha é pouca, quem sabe o leite é pouco, quem sabe o salário que você tem é pouco, mas aquilo que você tem, apresente a Deus. Deus vai multiplicar. Deus vai multiplicar. Eu quero declarar que a farinha da panela não faltará. O azeite da botija não vai faltar. Deus vai multiplicar. Deus vai multiplicar e a bênção de Deus virá sobre a tua vida, virá sobre a tua casa e sobre a tua família, e nunca mais você vai tomar emprestado a ninguém, porque Deus vai te dar na medida dele, recalcada, sacudida e transbordante. Aleluia. Deus é aquele que multiplica o pouco que temos. É verdade. O texto diz que Jesus então, quando é revelado que o menino tinha e da onde não esperava, Jesus tem uma surpresa aqui.
Jesus ficou surpreso ao saber. Primeiro, ele ficou espantado e decepcionado, porque da onde ele pensou que tinha, não tinha, e da onde ele achou que não tinha, no meio da multidão aparece um menino. É sempre assim. Da onde você não espera que vai acontecer o milagre. Aí apresenta Jesus. E quando apresenta Jesus, ele faz 5 coisas e encerra aqui. Ele faz 5 coisas, eu encerro. Ele pega os pães e os peixes. Primeiro, ao pegar os pães e os peixes, ele pega os pães, ele vai repartindo. Mas antes dele repartir, ele faz a primeira coisa, ele dá graça ao Pai. Ele ergue os pães e os peixes, dá graça, agradece. Agradeça a Deus. Seja grato a Deus pelo pouco que você tem. Seja grato a Deus pela sua casa, pelo seu lar, pela sua família, pela saúde, pela sua família. Seja grato a Deus. Seja agradecido a Deus. Agradeça a Deus. Levante um altar de gratidão, de adoração. Agradeça a Deus. Agradeça a Deus pelo fôlego de vida. Agradeça a Deus por este dia. Agradeça a Deus pela noite. Louve a Deus pela semana, pelos meses. Louve a Deus porque durante esse período de quarentena você está guardado, refugiado, amparado, protegido por Deus. Agradeça a Deus pela saúde, pela vida. Agradeça a Deus. A primeira coisa, ele agradece a Deus. A segunda coisa, ao pegar os pães e os peixes, ele vai repartindo. E ao repartir, ele vai enchendo o cesto. Ele vai repartindo, enchendo o cesto. Ele vai repartindo, enchendo o cesto. A segunda coisa, reparta aquilo que você recebe de Deus. Porque nós somos mordomos de tudo aquilo que recebemos. Nesta vida, nós não levamos absolutamente nada. Saiba repartir, compartilhar as bênçãos de Deus. Vai repartindo aquilo que Deus tem te dado. Vai compartilhando com aquilo que Deus tem te dado. Vai abençoando vidas. Quanto mais você abençoa, mais você é abençoado. É sempre assim. Quanto mais você se esvazia, mais Deus te enche. Vai compartilhando. Vai compartilhando esta live. Vai abençoando vidas. Vai abençoando tantos quanto você puder. Eu tenho certeza que você vai ser um celeiro de bênção e vai alcançar muitas vidas. Ele vai compartilhando, ele vai enchendo o cesto. Ao encher o cesto, o texto vai dizer que ele vai chamar agora aqueles que não acreditaram, que são os discípulos, para levar até aquela multidão. Mas ele faz a terceira coisa importante. Ele manda que se assente sobre a relva verde. Eu poderia fazer uma pergunta aqui, porque todos nós aqui somos inteligentes. O deserto tem relva verde? Deserto não tem relva verde. Deserto tem areia, tem sol quente. Durante o dia o sol de 50 graus na cabeça. À noite a temperatura cai, é frio, gelo. Mas no deserto com Jesus, alegra a tua alma, tem relva verde. Relva verde para o povo se assentar. De 100 em 100, 50 em 50. Tem relva verde hoje no teu deserto. Tem um verde de Deus nascendo no teu deserto. Tem milagre de Deus florescendo no teu deserto. Vai acontecer coisas extraordinárias no teu deserto. Vai nascer até relva verde no teu. Interessante que ele pede para que se assente 100, 100, 50 e 50. Isto porque Deus, ele é um ser organizado. Deus não faz coisas de qualquer maneira, não. A bênção dele, a vitória dele, nós temos que organizar, nos organizar. E organizar nossa casa, nossa família, se organizar. Sabe por quê? Porque no deserto com Jesus, para ser alimentado por ele, ninguém precisa enfrentar fila. Vai ter garçom que vai te servir. Aleluia. Os discípulos vão sair para servir. E vai sair com pão e com peixe para servir. 100, 100, 50 e 50, todos assentados, tudo organizado, porque vai ter discípulos que vai servir a multidão. O texto vai dizer que todos comeram e se fartaram. E ao comer e se fartarem, o texto diz que Jesus chama os discípulos novamente para ir até a multidão
e para recolher as sobras. Recolher aquilo que sobrou. A última coisa que acontece aqui é que eles recolheram as sobras. E ao recolherem as sobras, encheram 12 cestos de pão e de peixe. Sabe o que é isso? Se o número 7 e 2 peixinhos, 7, é o número da totalidade, é o número da perfeição, é o número da plenitude, o número 12 cestos de pão e de peixe, é o número que está associado ao povo de Deus, às tribos, aos discípulos, ao povo de Deus. Tem 12 cestos de pão e de peixe te esperando. 12 cestos de pão e de peixe te aguardando. Tem milagre de sobra para a minha vida e para a tua vida, em nome de Jesus. Deus está preparando coisas. Deus está preparando bênçãos e vitória para a minha vida e para a tua vida. Mas a bênção dele vai sobrar e você vai encher 12 cestos de pão e de peixe. Tem milagre de Deus que vai te alcançar. Aonde você está, aonde você estiver neste momento ouvindo essa palavra, tem milagre de Deus, de prosperidade, de unção, de bênção para a tua vida, para nossas vidas, em nome de Jesus. Amém.